terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui neste lugar, nesta praça, mais uma vez, para tirar a nossa responsabilidade, a qual pela Bíblia Sagrada o Senhor tem nos dado essa responsabilidade de estar aqui para levar a mensagem da palavra do Senhor aos corações daqueles que está necessitado sim de alimento, não fisicamente, não de pão, nem de água física, mas assim da vida espiritual, a qual está dentro desse corpo a alma e o espírito, a qual precisa também de alimentar na tarde desse dia. E Deus tem nos preparado para estar aqui, louvando, exaltando, bendizendo e transmitindo para você. Abrir os teus olhos enquanto é dia, porque a noite vem, a qual ninguém pode ver mais nada. Disse a palavra de Deus a respeito de uma mulher samaritana que morava em Samaria. Jesus, ao passar por esta cidade, desceu para a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de samaritano, de Samaria, chamado Sicar. Passou na cidade de Samaria, chamado Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminhos, assentou-se assim junto à fonte. Ele era isso quase hora sexta, o meio-dia. Jesus então teve que ir até a cidade de Galileia. Desceu da Judéia, ele estava na Judéia, foi até a cidade para Galileia. E foi necessário passar por a cidade, passar por Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho, uma herança, a qual Jacó, antes de morrer, passou uma herança para José, o seu filho primogênito, com Raquel, porque já tinha outros filhos, mas com Raquel, esse é o primeiro. Ele foi dado uma herdade, e nessa herança que José tinha herdado, tinha uma fonte de água, a qual o poço. E na época de Jesus, já tinha 1800 anos que este poço funcionava, que dava água naquele lugar. E Jesus então, vindo da cidade, passando por Samaria, vindo da Judéia para Galileia, ele passando por Samaria, encontrou na cidade de Sicar
aonde era verdade a herança de Jacó, o pai de José deu como herança, e ali havia uma fonte de água, que eles colocaram o nome de Jacó, o nome do pai de José. E Jesus já estava caminhando, já era quase meio-dia, a hora sexta, quase meio-dia, ele assentou-se junto à fonte de água. E era quase meio-dia, o sol já estava quente. E ele de repente apareceu uma mulher vindo, uma mulher de Samaria, tirar água. Quando Jesus viu que essa mulher chegava na fonte de Jacó, aonde o poço, aonde as mulheres buscavam água, essa mulher já estava vindo tarde, porque ela estava só, porque pela manhã todas as mulheres estavam ali pegando água, mas essa vez justamente meio-dia, a hora que estava já o sol bem quente, e Jesus sentado na beira do poço, e esta mulher chegou para tirar água, mas disse Jesus para aquela mulher, dizendo: dai-me de beber. E ela disse para ele, pois a mulher samaritana, como sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se combina, não se comunica com o samaritano. Eles eram povo divididos, chegava até guerrear um com o outro, e não tinha amizade. Eles não eram amigos. O samaritano com o judeu não combinava. E ali então a mulher admirou, dizendo: eu sou mulher samaritana, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano, não tem amizade, não tem aliança, são de mal um com o outro, então não se conversa. Mas Jesus, olhando para aquela mulher, respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e a quem é que disse, dai-me de beber, tu lhe pedia a ele, e ele daria água viva. Olha como é que as coisas se complicam. A mulher samaritana não queria falar com o judeu, falar com Cristo, porque judeu era judeu, Jesus era judeu, e ela era de Samaria. O povo era um de mal um com o outro, não se comunicava um com o outro. Mas Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede de beber, pediria água, e ele te daria água viva. Agora inverteu: eu te pedi água, mas se eu te der a água que eu te der,
você é água viva, disse a mulher samaritana. Senhor, tu não tendes como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Jesus não tinha balde. Jesus estava em viagem. Ele não foi ali para tirar água. Ele apenas parou ali para ficar um pouco ali, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente. Ele então sabia que aquela mulher estava vindo ali para tirar a água, para levar para a tua casa, para o seu alfazer. E agora ele disse: eu tenho água viva. Se você conhecesse o dom de Deus, que disse a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, o Salvador. Ele estava falando com ela sobre o dom, mas estava, se você conhecesse Jesus, você não falava assim. Em vez de você tirar a água e dar para ele beber, para mim beber, eu te darei água viva. E disse então: e tu é maior? A mulher samaritana respondeu para Jesus, dizendo: Senhor, é tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebeu dele, ele próprio bebeu desta água há 1800 anos atrás. Jacó cavou aquele poço para tomar água, dar ao seu gado, e ele disse assim. Então ela disse: é tu maior que Jacó? E ele disse bem claro: tu é maior do que o pai que cavou o poço, bebeu dele, deu para os seus filhos e também para o seu gado? Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber desta água, deste poço, que aqui você veio buscar, tornará a ter sede. Se você tirar a água deste poço que Jacó deixou cavado há 1800 anos atrás, tu volta para casa, bebe essa água, torna a ter sede, tem que vir de novo aqui para beber, buscar água para beber, porque você terá sede. Aleluia! Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus dizendo para a mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A Bíblia Sagrada diz realmente que Jesus, o dom de Deus, ele é a fonte viva que salta desta vida terrena por uma vida eterna. E a fonte de água viva que atravessa
A água que precisamos beber está escrito nesta palavra: clama a mim que eu responda-te-ei. A tua necessidade, Jesus está pronto para te alegrar. O homem foi feito para ser alegre diante de Deus, mas o homem, através do seu pecado, vem se aborrecendo, anda para um lado, para o outro, procurando alguma coisa para satisfazer, mas nada se passa, nada mata a sede, torna-te sede. E disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-lo. Disse Jesus para ela: dizendo para ela: e a mulher então disse à mulher: Senhor, vejo que és profeta, vindo da parte de Deus. E então, vendo no versículo 7, que disse bem claro, vendo a mulher de Samaria tirar água, disse Jesus: dai-me de beber. O versículo 14 disse bem claro: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água jorrará para a vida eterna. Quer ter vida eterna? E ele realmente, a mulher reconheceu que ele era profeta, porque ele disse para ela, disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. Determinou a ela. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e que agora o que tens não é teu marido. Isso disse a verdade, disse é verdade. Disse a mulher samaritana: Senhor, veja que tu és profeta. A mulher samaritana não sabia, só sabia do nome do poço de Jacó, mas não sabia que a fonte de Jacó produziu uma fonte viva, que é o próprio Deus, que se fez verbo e habitou entre nós e se tornou a fonte de água viva. Jesus, na sua palavra, ele disse no capítulo 7 de João, verso 37, antes dele partir para a glória, no verso 36 disse: para que palavra é esta que disse: buscai eis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podereis ir. Jesus estava falando que ele ia passar por um processo muito difícil, e eles não tinham capacidade alguma, os discípulos não tinham capacidade alguma de passar por esse processo. O verso 36 diz assim:
E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo, para os discípulos que estava vencendo o prazo dele na terra, porque ele ia voltar para a glória, mas ele ia deixar o Espírito Santo para ensinar, para lembrar de Cristo, que é a fonte viva que salta para a vida eterna. Ele estava falando com os discípulos a respeito dessa fonte gloriosa, a qual Isaías profetizou no capítulo 55, versículo 1, disse uma palavra, dizendo assim, disse o 55 primeiro, invocando o povo, todo o povo convidando a procurar a salvação. Isaías, quando profetizava 700 anos antes de Cristo, ele profetizava e falava: vocês têm que procurar conhecer a salvação. E aqui está dizendo o primeiro versículo: e vós todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O leite significa alimento. O vinho significa alegria. Vinde comprai. E a Bíblia diz que realmente a nossa vida, a nossa alma foi comprada, foi resgatada, foi comprada por Cristo. Não foi com dinheiro, mas foi com sangue precioso, a qual está escrito assim, no capítulo 2, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18, não foi com ouro, nem com prata, que mudou a vossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue precioso de Cristo. Por isso o profeta Isaías profetizou: vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, com dinheiro e sem dinheiro, vinho e leite. O vinho para se alegrar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor realmente é a igreja. Para que serve a igreja? É para você apresentar aquilo que você faz durante o tempo da sua vida. Muitos dizem: eu pertenço a tal igreja, eu tenho uma igreja. Não, a igreja é você. O seu corpo é a própria igreja. O templo feito por barro, uma casa de oração, é chamada casa de oração, mas a igreja só é formada quando existe alguém falando a respeito de si. Quem você tem crido? Qual está seu credo?
no capítulo 6 de João, verso 35, diz um versículo maravilhoso, dizendo para nós: na manhã desse dia, no capítulo 6, versículo 35, disse Jesus, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim, como disse as Escrituras, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus disse bem claro no 34, dizendo-lhe: pois o Senhor dando sempre este pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vós disse que eu também vos me visto contra, e não credes. Jesus é a fonte de água viva. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu nunca lançarei fora. A Bíblia diz que aquele que vem em Cristo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Quer hoje ter uma boa vida, mas eu não estou falando boa vida de dinheiro no bolso, porque o homem, para sobreviver nessa terra, a única coisa que ele aproveita para sobreviver nessa terra é o alimento, é a água, a sustentação do teu corpo, enquanto Deus te está dando um fogo de vida. Por causa disso que hoje nós estamos falando não de prosperidade humana, porque tudo ficará nessa terra. A prosperidade verdadeira é o homem saltar dessa vida para outra vida, que é a vida eterna. Disse a palavra, porque assim disse Jesus dizendo: porque eu disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É verdade, o Pai, a vontade do Pai. Jesus disse: eu não estou fazendo a minha vontade, porque de maneira nenhuma ele queria sofrer numa cruz. Se ele estava na destra do Pai, se ele estava do lado de Deus, como disse aqui um homem rico com seu filho, numa grande mordomia, tudo o que quer está na mão, mas ele vem para cumprir aquilo que o Pai queria, resgatar a alma que foi perdida lá no Jardim do Éden. O homem desobedeceu a palavra de Deus, a ordenança de Deus, e distanciou de Deus, e Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Quando profetizou Isaías: quem há de ir por nós? O próprio Filho de Deus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai que me enviou. E esta é esta, que nenhum de todos aquele que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Aleluia! Sabemos que existe uma ressurreição do último dia. Todos hão de ressuscitar. Mas a Bíblia diz que existe uma ressurreição antes da última ressurreição. É esta que a Bíblia fala. Bem-aventurado aqueles que herdam a primeira ressurreição. Essa que hoje eu estou pregando para a primeira ressurreição. Porque a última ressurreição já está determinada para todos ressuscitar no último dia. Mas nós temos que lutar para ressuscitar antes. Porque a Bíblia diz que realmente Jesus veio para resgatar um povo, para que não seja condenado. Porque se Deus deixasse para a última ressurreição, nenhuma carne se salvaria. Mas Ele enviou o seu Filho amado, o Verbo divino, que veio e habitou entre nós, entre a humanidade. E disse: em verdade o Pai que me enviou, esta que nenhum de todos aquele que Ele deu se perca. Se hoje eu estou pregando esta palavra, porque eu fui escolhido para isto, então não posso deixar de falar desta palavra, porque a Bíblia diz que se nós calarmos, até as pedras se clamam. Quantos era para estar aqui adorando, buscando, indo aquelas ovelhas perdidas, que não tem esperança, que não sabe as Escrituras, que não conhece o Filho, não conhece o Pai, sabe que veio no mundo, está vivendo no mundo e um dia vai morrer, mas não está nem importando com o último dia. E o último dia não é o dia que vai para o cemitério. Quando ele fala na ressurreição do último dia, não é quando você vai para o cemitério, é quando você levantar do cemitério para dar conta do teu espírito e da tua alma. Aleluia! Porquanto a verdade daquele que me enviou é esta: que todos aqueles que venham Filho e crê nele, tenha vida eterna. Quem crê no Filho de Deus é o que está escrito, porque a verdade daquele que me enviou, o Deus, enviou Cristo falando pelas Escrituras, é esta, a verdade que Deus está mandando falar esta tarde aqui, pela Bíblia Sagrada, lendo esta palavra aqui, está dizendo que todo aquele que vem ao Filho, que é Cristo, e crê nele, tem a vida eterna. E Jesus dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa ressurreição que ele fala aqui, ressuscitarei do último dia. Ressuscitarei antes da última ressurreição. Porque a primeira ressurreição foi Cristo que ressuscitou. É o único
que ressuscitou e voltou para o céu, está no céu, é aquele que de lá veio e voltou. Ninguém está no céu ainda, ninguém ressuscitou. O único que ressuscitou dos mortos foi o Cristo Jesus, que ressuscitou e voltou para o seu lugar, aonde a sua morada, a qual ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar para vós. Ele quis dizer: o meu lugar já está garantido, porque lá é meu lugar, mas eu vou rogar o Pai para que possa realmente dar o direito para vocês estar no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a verdade é aquele que me enviou e está no céu. Que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, muitos daquela época que ouviam esta palavra murmuravam, como hoje também murmura. Pior ainda, porque na época quem estava falando era Cristo. Cristo estava falando na época. Mas ele disse: aquele que crê em mim fará uma obra e fará maiores ainda. Como ele estava falando que faz maiores ainda, é porque o tempo dele voltar para a glória já estava vencendo a morte de cruz, e ele ressuscitar, voltar ao Pai, era a última hora dele. E nós que estamos fazendo a obra maiores, é aquela que realmente temos tempo para fazer. Quando eu partir, vem outro no meu lugar. Antes que eu pregasse aqui, passou alguém pregando, mas eles já se passaram, já se foram para o cemitério. Ainda não está no céu, porque ninguém está no céu. Só quem está no céu é aquele que de lá veio, que é Jesus, que veio do céu e voltou para o céu. E o único que ressuscitou até hoje foi Cristo. E eles começaram a murmurar, dizendo, como hoje também tem muitos murmuradores: foi filho dele o judeu, porque disse. O judeu começou a murmurar, porque ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu. Começaram a murmurar: como pode esse homem dizer que desceu do céu? E disse: não é esse Jesus, o filho de José? Ele conhecia o Jesus, filho de José, o carpinteiro. Ele não conhecia Jesus direto do céu, porque Jesus estava na carne. E disse: cujo pai é marido, cujo pai e a mãe nós conhecemos que ele é filho de José, nós conhecemos que ele é filho de Maria. Como, pois, disse ele? O judeu dizendo: como esse Jesus pode falar isto? Dizer: desci do céu. Como ele pode dizer? Jesus falou juntamente com o judeu: eu desci do céu. E eles ficaram em dúvida: como pode dizer que desceu do céu, sendo que eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele? E ele disse que é do céu. Respondeu Jesus, pois Jesus disse-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinando por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu de mim. Jesus estava ensinando os discípulos e os demais que ouviam a palavra. Hoje nós estamos falando aquilo que nós aprendemos do Espírito Santo, porque graças a Deus Ele voltou para o seu lugar de origem, mas não deixou nós abandonados, porque Ele enviou o Consolador que está aqui nesta praça para te ensinar, para te falar. Não há ninguém maior do que o Pai, não quem alguém visse o Pai, e não se aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Ninguém viu Deus, o único que viu Deus é o Cristo que de lá veio, mas Ele está aqui falando para nós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aqui está escrito, aquele que crê em Cristo, o próprio Jesus falando, na verdade te digo, que aquele que crê em mim, em Jesus, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem alimentar de Cristo tem a vida eterna. Nós sabemos que no passado, na época de Moisés, o considerado os pais, nossos pais, a descendência de Abraão, os nossos pais, a descendência de Abraão, os nossos pais comendo maná no deserto e morreram. Deus mandou o maná e o povo comeu. É a descendência de Abraão, a qual Cristo também é descendência de Abraão. E disse assim: este é o pão que desce do céu. Ele estava dizendo que o passado comeu do maná que veio do céu, mandado por Deus. E agora disse aqui: este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que o que nele come não morrerá. Aquele maná que Deus mandou para o povo de Israel nos 40 anos no deserto, no final eles morreram, mas aqui disse bem claro: esse é o pão que é Cristo, que desce do céu, para que aquele que ele come não morrerá. Comer o que? A palavra. Jeremias, quando estava lendo a palavra, Deus disse para Jeremias: come desse rolo, come desta palavra, para se alimentar a tua alma. Esta aqui é o alimento da alma. E a semente desse alimento foi Cristo, que nasceu, morreu, viveu, e hoje Ele é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne,
que eu dei para a vida do mundo. Aleluia! O mundo precisa de alimento. Alimento o quê? Alimento espiritual. O único alimento para saltar dessa vida terrena para a vida eterna é o pão Jesus, o nosso Salvador, a qual veio salvar o mundo da sua maldição. É por causa disso que o homem tem que mudar o seu modo de viver. Se o homem não mudar o modo de viver, não pode saltar de uma vida para outra. O 39 disse bem claro, o verso 39 disse assim: é a verdade e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todo aquele que ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. O verso 44 desse capítulo 6 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, que é Deus, enviou Cristo. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai, que é Deus, ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 54 disse bem claro, dizendo a palavra: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer ressuscitar no último dia? Come do pão que é Cristo. E o pão é este. O pão que Cristo está dizendo para nós é a sua palavra. Mas algum de vós que não credes, porque bem sabeis, Jesus disse, o primeiro quem era os que não creram, e quem era o que havia de entrar. Quem entrará? O salmista escreveu: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa te dar uma fonte de água viva, conforme aquela mulher samaritana que recebeu a ele e dizendo: dai-me dessa água para que eu não venha a ter mais sede e venha precisar de tirar. Ela estava pensando que a água que ele ia dar é para viver nessa terra. Não, a Bíblia disse bem claro que é para viver na eternidade, porque este corpo terreno é carnal e voltar para o cemitério, está preparado para voltar para o último dia, para o cemitério, na carne física. Mas sabeis que você tem um espírito, uma alma que sente dentro de você que precisa voltar para Deus. E disse a Deus, e disse uma palavra dizendo bem claro no capítulo 11, versículo 7, capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes, dizendo: o pó volte o que era, o pó volte para o pó o que o era, mas o Espírito volte a Deus o que o deu. E que Deus abençoe, e que o Espírito de Deus fala profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Oremos para terminar. Se você está nessa praça
querendo fazer realmente um concerto com Cristo, agora é a oportunidade para beber desta água que salta da vida, dessa vida para a vida eterna. Mas se não tem, aonde você estiver, eu vou orar por você. Você não puder vir aqui, Deus fará no teu coração com a fonte de água, para que você salte dessa vida, dessa terra para a glória de eterna. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, abençoa cada coração nessa tarde. Eu te agradeço por essa oportunidade que tem me dado de estar aqui, levando esta palavra aos corações, tirando a responsabilidade. Confirma a tua obra, Senhor, porque nós precisamos da tua glória. Assim eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém.